Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje, quinta-feira, Oséias da manhã, Gálatas, capítulo 2. Nós estamos aí lendo as cartas de Paulo ainda. Acabamos 2 Coríntios, entramos em Gálatas ontem e vamos aí em diante em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e te louvamos pela tua graça, misericórdia, amor, poder, perdão. Em todas as coisas, Pai, queremos te engrandecer, te glorificar e deixar, ó Pai amado, as nossas vidas ser tocadas pelo Senhor, ser tocadas pelo teu Espírito, ser tocadas pela tua graça, ser tocadas pela manifestação do teu amor, para que vençamos todas as coisas. Em nome de Jesus, que sejamos abençoados, sejamos guardados, sejamos enriquecidos pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Gálatas capítulo 2 vai falar assim: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, especialmente àqueles que pareciam ter maior influência, para que, de algum modo, minha corrida não tenha sido em vão ou não tenha corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Isso ocorreu por causa dos falsos irmãos que se infiltraram, entrando secretamente para investigar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos nem mesmo por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, seja o que forem no passado, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareceram ser importantes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando perceberam que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, assim como a Pedro o da circuncisão, nos consultaram a respeito. Porque aquele que agiu eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu eficazmente em mim para com os gentios. E ao reconhecerem Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas, perceberam a graça que me foi concedida e nos estenderam a mão de comunhão, a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Então, aqui Paulo está fazendo com que o ministério dele seja aceito, entendido, compreendido, porque ele estava pregando aos gentios e ele estava, então, falando sobre isso e estava ali, então, no meio de algumas pessoas que se diziam grandes, vamos dizer assim, e ele então estava nesse ambiente para estabelecer a sua chamada, o seu ministério, e, logicamente, os falsos irmãos, os infiltrados, e tudo que nós vemos hoje nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas, na nossa vida diária, nós temos percebido que, irmãos, nada muda nesse sentido. As coisas estão ficando mais escancaradas, mais absurdas, mais à luz do dia. Nós temos visto aí o que nós não víamos há 10 anos atrás, hoje nós estamos vendo e está se tornando natural. Mas o que nós temos que entender é que isso aí vai acontecer sempre. E nós vamos precisar estar bem lúcidos para fazer isso que Paulo falou. Por nenhum instante, nós nos desviamos, nós nos abalamos, nós deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos para fazer. Então, nós vemos um homem que estava ensinando e ele estava completamente decidido e resolvido a fazer o que ele tinha que fazer. Não era aqueles que acusavam, que perseguiam, que desprezavam, infiltrado, mentira. Tudo isso que nós passamos hoje, e para ele passava por tudo isso, via tudo isso, sentia tudo isso, mas isso não alterava a rota dele. Essa é uma missão, um desafio muito grande que nós temos, porque as coisas têm chegado e têm alterado a nossa rota. E esse é um problema muito sério, porque, na verdade, nós fazemos o quê? Essas coisas vêm e elas virão, não tem como,
Você pode orar, você pode fazer o que você quiser, mas os ataques virão, porque nós estamos aí num combate. E aí o que acontece? Os ataques vêm e não pode por nenhum instante nos tirar da rota. Essa é realmente o nosso objetivo que nós estamos buscando. Então eu quero te abençoar para que você não perca a rota, para que você não saia daquilo que Deus tem te dado e que em nome de Jesus eu não saia daquilo que Deus tem me dado por causa daquilo que vem de ataques, que vem de manifestações e geralmente da onde nós não esperamos. Isso aí é bem claro, bem explícito, bem conhecido de todos nós, que da onde vem as maiores machucaduras? De quem você não espera. Você esperava compreensão e você não tem, você esperava proteção, você não tem, você esperava ajuda, auxílio, amparo, você esperava um ombro, porque se dizia amigo, irmão, às vezes esposa, esposa, e você está esperando ali um lugar, você fala, bom, aqui eu vou conseguir dar uma descansada. E não vai conseguir, porque muitas vezes essa pessoa não vai te dar isso que você precisa. E agora? Isso não pode te tirar da rota. Porque Paulo daria para ele ter sido muito melhor recebido, cuidado, assistido em toda a sua jornada, mas ele não foi. Pelo contrário, foi sempre perseguido, sempre massacrado, sempre desprezado entre os irmãos, entre os patrícios, entre os falsos irmãos, e tudo aquilo que nós temos visto aí em 2 Coríntios e que acontece nas nossas vidas até hoje. Então, hoje as coisas estão muito mais claras. Teve uma vez que eu fui num culto e o pastor falou assim, na minha época, que também é a minha época e a época de alguns aqui, uma pessoa que fumasse maconha era um escândalo, era uma coisa absurda. O bairro inteiro falava, ali tem uma pessoa que está usando maconha. Então era uma coisa assim espantosa. Uma moça que entrasse na prostituição era uma coisa assim, meu Deus, a filha do fulano está fazendo isso ou aquilo. Mas hoje, ele pregando, assim, hoje, fumar maconha nem graça tem mais, as pessoas nem. Então, hoje, para nós estamos vendo o que nós estamos vendo e vamos ver coisas muito piores do que nós estamos vendo. Prepare o teu emocional, prepare os teus filhos, prepare os teus olhos, prepare a tua alma, prepare a tua mente. Cuidado, porque o que está sendo arquitetado é para piorar e muito. E, logicamente, os filhos de Deus, aqueles que estão separados para fazer, aqueles que estão realmente sendo aí, estando na rota para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nosso combate vai aumentar e muito. Porque para o mundo lá fora já está sendo doutrinado para se acostumar com isso. Então já vai estar tudo bem. Mas para nós, estamos sendo doutrinados para não acostumarmos com isso. Então não vai estar tudo bem. E você vai ter que ter tutano espiritual, você vai ter que ter força, você vai ter que ter estrutura, você vai ter que ter base, nós vamos ter que ter realmente uma coisa muito forte em Deus para a gente suportar tudo que vai se levantar. Tudo que vai acontecer, tudo que nós vamos ver, tudo que nós vamos ouvir, tudo que nós vamos... essa inteligência artificial, cuidado. Irmãos, muito cuidado. Tem chegado algumas coisas aí até a minha vida, pessoas que já estão viciadas nisso, pessoas que já não querem mais se relacionar com pessoas, querem se relacionar com aquilo, conversa com aquilo, é a vida dela, ela é tudo voltado para isso. Cuidado. Apóstolo, mas me ajuda aqui, me ajuda lá. Não estou falando para você não usar, estou falando para você ora, vigia, toma cuidado, se expõe ao Espírito Santo, nas coisas de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, não vai me pregar, não vai me ensinar, não vai ministrar na inteligência artificial. Eu vou trazer um ensino, você pode até consultar alguma coisa, alguma palavra, alguma linha de raciocínio, mas pelo amor de Deus, dependa do Espírito Santo, não remova Jesus Cristo das tuas pregações, ministrações e ensinos em nome de Jesus. Que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos tire desse ambiente, desse imã de atração tão forte que nós estamos vendo aí que está chegando para arrebanhar muita gente. Infelizmente, essa inteligência artificial vai arrebanhar a muitos, já tem arrebanhado, e a geração que está vindo, ela vai ficar imersa nisso. E o que vai acontecer com isso? Qual o desdobramento disso? Qual a consequência disso?
emborrecimento, doença, vai travar, porque o ser humano, o homem, nós somos feitos para pensar, para analisar, para ter ideia. Se alguém faz isso por você, automaticamente o que não se usa, o que acontece? Atrofia. Então, nós já estamos vendo estatísticas de pessoas falando que nós estamos na geração mais burra de todos os tempos. Por quê? Porque não pensa. Não precisa pensar para nada. Não precisa fazer conta, não precisa nada. Tudo está lá. Ou é no Google, ou é no YouTube, ou é na. Se você precisar mudar essa garrafa daqui para cá, deixa eu ver no YouTube como é que faz. Não pensa mais. Não tenta, pelo menos. É só pegar a garrafa daqui e pôr aqui. Aí fica lá no YouTube não sei quanto tempo, o cara falando um monte de coisa, porque eles precisam rechear o negócio, para depois falar, não, é só você levantar e fazer assim com a mão que você muda. Tem coisas, você procura no YouTube, ajuda muito, são coisas, mas cuidado, para não virar isso um vício, um costume, uma coisa que você entra nisso e você para de pensar, você para de se mover, você para de mexer com as coisas, você começa a ficar atrofiado na mente, na alma, no raciocínio, na emoção, no sentimento. Por que que querem se relacionar com o negócio lá? Porque vai falar o que ele quer ouvir. Não tem confronto. Ele vai perguntar, se tiver algum confronto aí também, ele não está passando vergonha, porque não é ninguém que está ouvindo aquilo, ele não está se expondo a ninguém. Ele pode falar para aquele bicho lá o que ele quiser, porque só Deus está ouvindo. Então ele vai ficando naquele mundo, vai começar a se relacionar. Daqui a pouco você vai começar a ouvir, se é que já não aconteceu e eu não tenho essa informação, pessoas que estão casando. Você é casada com quem? Sou com Iá. Ele é meu companheiro, dia e noite. Tudo que eu preciso, tudo, ele me responde, ele fala, ele me orienta. É só perguntar. Casei com o Iá. Me ajuda tanto. Estou tão feliz. Aí, ó. Já tem. Você entende aonde nós estamos chegando? Onde nós estamos indo? Então, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque a pessoa casando com boneca, casando com IA, casando com árvore, casando com coisas inanimadas, porque não querem o relacionamento, querem fugir, criam um mundo imaginário. E o que nós vamos fazer como igreja? O que você e eu estamos nos preparando para ser uma voz profética, para ser uma luz para esse tanto de treva? Você imagina o tanto que nós vamos ter que gerar de luz, puxar da luz de Cristo, para que realmente nós possamos iluminar esse tanto de treva, essa densa treva que está chegando, com tanta força e rapidez. Irmãos, o mundo virou de ponta cabeça do Covid para cá. Até 2019, eu estava no comércio ainda, foi o finalzinho do comércio, eu vendi o meu açougue, meu último açougue, em outubro, novembro de 2019, para entregar dia 1º de janeiro de 2020. O rapaz nem queria assumir, porque ele precisava se organizar, e eu também não precisava, eu também não podia entregar, porque eu tinha algumas coisas para pagar, para fazer. Eu falei, eu vendo agora, mas te entrego dia 1º de janeiro. E assim foi feito. E nós trabalhamos ali o restante de 2019. Dia 1º de janeiro de 2020 foi o último dia que eu trabalhei, vendeu tudo, encerrou, entreguei para ele. E naquela época, em preços, vamos supor, patinho, colchão duro e lagarto, R$17,99. Colchão mole, R$18,99. Alcatra, R$19,99. Contrafilé, R$22,99. Eram os preços da época lá. Frango a passarinho, pernil passarinho, massa para quibe, R$9,99, que eram umas coisas assim para quem estava mais apertado ter uma mistura mais econômica. E às vezes subia um pouquinho a carne, ia esse colchão duro de R$17,99 para R$18,99, a pessoa parava na porta do açougue, olhava na placa e ia embora. Reclamava, subiu, mexeu, e uma choradeira, e um negócio, um desespero. O leite era R$1,69. E, cara, muito barato as coisas ainda. Estava muito fácil, mas nós já estávamos achando que estava muito difícil.
acabou 2019, em março de 2020 chega a pandemia com força, máscara, isolamento, fechamento, preços absurdos, e aí nós vamos ver que nós éramos felizes e não sabia. O mundo virou uma chave, e de lá para cá ativou algo no mundo espiritual que está acelerado de forma que nós nunca vimos. Acelerou demais o processo. Você pode ver que a coisa está agitada, porque tem uma agenda para cumprir, tem algo para fazer, tem coisa acontecendo e precisou acelerar. Precisou programar esse Covid para fazer um teste no mundo, para poder estabelecer algumas coisas, mudar algumas coisas, e agora nós não estamos vendo que isso está num processo assim muito avançado. E um monte de coisa chegando ao mesmo tempo. Para fazer o quê? Para distrair, para tirar o foco, para realmente fazer alianças com essas coisas de trevas que se apresentam como luz. Ah, vocês são ignorantes. A IA veio para fazer, para acontecer. E não somos ignorantes, estamos vendo espiritualmente. São laços do adversário para emburrecer, para prender, para aprisionar, para matar, roubar e destruir. Não tem outra coisa para ele fazer. É isso daí. Então, que nós tomemos muito cuidado e por nenhum instante sejamos levados aí para qualquer lugar, a não ser estar na presença do Senhor. Amém? Versículo 11 de Gálatas, capítulo 2. Bom dia, shalom, para quem entrou depois. Quando Pedro chegou a Antioquia, eu o confrontei face a face, pois ele se tornara repreensível. Vamos parar por aqui um pouquinho. Entenda esse contexto. Veja o desafio que está sobre os meus ombros e sobre os teus ombros. Entenda que dentro da tua chamada, não vai ser sempre melzinho na chupeta. Não vai ser você pegar alguém que você vai falar assim, a pessoa vai me ouvir de boa, vou repreender, vou exortar, vou ensinar, e vai estar tudo bem. Não, não será assim. Porque Paulo, olha o que está falando, quando Pedro chegou a Antioquia, eu o confrontei face a face, pois ele se tornara repreensível. Mas nós estamos falando de quem? De Pedro. Estamos falando de alguém que tinha uma experiência com Deus, que tinha feito já um monte de coisa, que estava trabalhando na obra, que, irmãos, Pedro era Pedro, Paulo era Paulo. Mas o que vai valer aqui? Você não encolher aquilo que você tem que fazer por temor ao homem. Paulo não estava aqui preocupado com aquilo que Pedro era, no sentido, cara, é a palavra, está errado, nós vamos precisar acertar isso aqui. Sabe o que meu tio me mandou ontem? Um áudio. Ele ouviu a palavra falando do negócio do peso, de tomar 1,5 litro de abacate, de quando eu tomava 4, 5, 6 litros de coca por dia. Sabe como ele resumiu isso? De uma forma muito amorosa, singela. Ele é muito simples, ele é muito amoroso. Esse meu tio, ele marcou muito a minha infância, porque ele fez parte da minha vida. Assim, nós trabalhamos muito tempo junto no açougue com meu pai, e eu cresci com ele, é uma pessoa muito especial para mim. Paulo Roberto Monteiro, figuraça. Mas sabe o que ele me mandou ontem? Para mim? Então, esse 1,5 litro de abacate que você tomava, 5, 6 litros de coca, tudo isso que você falou é o pecado da gula. Você estava pecando, isso era gula. Mas eu creio que Deus está fazendo a obra e vai te ajudar. Shalom, bom dia. E vai te ajudar a cumprir isso aí, a sair desse pecado, porque realmente isso aí é uma tentação. E ele foi ali, 2 minutinhos, 2 minutos e 39 de áudio, ele foi discorrendo ali e trouxe à tona o quê? É pecado, viu? O que você falou aí, de tomar 1,5 litro de suco de abacate lá, de vitamina, e 5, 6 litros de coca, e tudo isso aí é destempero e é gula. Mandou um áudio para mim, simplesinho, meu irmão em Cristo, está aqui com a gente, meu tio, tudo bem. Só que o que ele falou? Gula. Apóstolo, isso aí é gula, tá? Mas você vai vencer. Você está vencendo, graças a Deus que você se posicionou. E foi isso aqui que Pedro fez. Que Paulo fez, quer dizer, com Pedro. Precisei confrontá-lo face a face, porque tornara-se
irrepreensível. Bom dia, Alfredo Cusio. Então, Paulo não pipocou na missão. Tem coisa, irmãos, que você vai ter que fazer, que vai estar sobre os teus ombros. Ah, mas é o apóstolo. Ah, mas é o pastor. Ah, mas é lapada boa. Nossa, eu dei risada. Fiquei feliz. Falei, Senhor, graças a Deus que eu estou saindo disso. Muito obrigado. Mas pensa na pancada seca. Eu fui ouvir o áudio dele tão tranquilo. Às vezes ele manda o áudio falando do Palmeiras, falando como é que eu tô, que tá com saudade. Tudo bem light. Aí eu peguei, peito aberto, como dizia o meu amigo Nelson Monteiro, absorto, bem arcaico. Falei, tô sossegado, vou ouvir o áudio do Paulinho, meu tio. Fala, Paulinho. É gula, pecado. Mas Deus vai te libertar, Deus está te libertando. Falei, tá bom, obrigado, amém. É isso daí, irmãos. Não tem bom no negócio, não tem, o apóstolo não pode ouvir que ele estava preso no pecado da gula. Posso, devo, tenho. E se Deus der para alguém falar, fale. Seja comigo, seja com quem for. Com brandura, com educação, com respeito, com amor, como ele fez. Não veio me afrontar, falar, também, né? Mas você é apóstolo numa vida desregrada dessa, na gula, credo. Nem se converteu, não foi isso. Veio com respeito, com amor, com simplicidade. Ele é simples. Mas foi lá no âmago da questão. Aqui, ó, gula. Mas vai dar tudo certo. Estou feliz pela sua conduta, pela sua mudança de rota. Acabou. Então, Paulo fez isso com Pedro e você vai ter os seus desafios. E nós vamos ter que parar de ser covarde. Nós vamos ter que parar de olhar e falar assim, mas como que eu vou falar isso para ele? Como que eu vou falar isso para ela? Como que você vai falar gerando em Deus e falando? Se Deus te der, se a pessoa tornar-se repreensível e você for um instrumento para isso, você vai ter que falar. Orando, buscando, tendo direção, com amor, com simplicidade, com humildade, com brandura, mas vai ter que falar. Porque antes de alguns chegarem, olha o que Pedro fez. Porque antes de alguns chegarem da parte de Tiago, ele comia com os gentios. E Paulo estava de zóio. Mas quando chegaram, retirou-se e começou a se afastar, temendo os da circuncisão. Os demais judeus também se comportaram de forma dissimulada com ele, a ponto de Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Já vai contaminando. Já vai estendendo o negócio. Então, se torna muito necessário a repreensão, porque se Paulo, discernindo, vendo, deixa passar isso, já era Pedro, já era outros irmãos, e já estava contaminando até a ponto de Barnabé, ou seja, não era para ter se corrompido, mas já estava se deixando levar pela dissimulação deles, que é o que acontece. Você percebe quando tem um focozinho de incêndio no lugar, e você fala, depois eu vejo isso daí. Que nem o Alfredinho fala, né? Ele fala que a irmã Ana Lúcia, ela vê um fogo, ela fala assim, nossa, tá pegando fogo lá. Olha, vai queimar tudo isso aqui. Aí ela olha e fala, ai, queimou, tinha um guarda-roupa, tinha um sofá, tinha um negócio, a estante. E eu fui e fiquei lá fora, e queimou tudo. Porque ela é de boa. O Alfredinho, se tiver um foco, ele vai pegar uma bacia, uma mangueira, vamos apagar logo isso aqui, vamos resolver, não vai queimar nada. Mas a Ana Lúcia já é mais de boa. E Paulo não ficou de boa, está dissimulado, está sendo falso, está fingindo, está com 2 pesos e 2 medidas, está com balança enganosa, deixa assim mesmo. Não, apagar o fogo de incêndio, que já tava indo muito, muito longe esse negócio. Apaga logo. Você viu agora, começou agora, ajuda. Ajuda o teu irmão, ajuda a tua esposa, o teu marido, ajuda, auxilia, apaga esse fogo logo. Tira ele desse ambiente. Mas quando percebi que não estavam procedendo corretamente em relação à verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, olha a bucha. Ele não falou assim, Fredinho, vem aqui um pouquinho, fazendo um favor. Deixa o pai falar com você, vem aqui. Não foi, não. No meio de todo mundo aqui, nós estamos em 10, 11 comigo. Alfredo, você... Foi assim o negócio.
E foi Bush. Esses dias a Heikel, não sei se ela está aqui, esses dias no atendimento, eu vou falar da vida dela e da minha também. Deixa eu ver se ela está aqui ou não. Não está indo o negócio aqui para frente. Então, o que acontece? Esses dias, faz um tempo já aí, a gente estava aqui no Oséias, não sei se de manhã, acho que de manhã. E ela mandando mensagem para a Apóstola Fátima. E o que acontece? O computador aqui é linkado com o celular da Apóstola Fátima. Então, tudo que chega de mensagem lá, vai chegando a notificação aqui. Raquel, 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 e aí vai. Aí eu falei assim, irmã, para de mandar mensagem, porque está atrapalhando que eu estou ministrando e fica chegando aqui. E voltei a ministrar. E ela não gostou. Ela engoliu o ronco, porque foi no meio de todo mundo, ficou de boa. Semana passada, retrasada, tivemos um atendimento com ela. Aí o que ela falou? Aquele dia que o apóstolo falou, assim, 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 para mim foi muito difícil. Então, dependendo do que for acontecer, eu tenho falado para o Ângelo, Ângelo, pensa bem para a gente assumir alguma coisa, entrar, se movimentar, porque nós já conhecemos o apóstolo. O que ele tiver que falar, ele vai falar. Você está preparado para isso? Você vai aguentar o negócio? Então, graças a Deus, Deus tem me dado graça de tratar as pessoas no particular. Aquele dia aqui não teve jeito que estava ao vivo e a cores. Mas eu tenho procurado ao máximo tratar as pessoas no particular. Eu acho que eu não expus ninguém a esse ponto. Mas Paulo aqui teve que fazer na presença de todos. Por quê? Porque já tinha espalhado o negócio. Já tinha contaminado a outros. Entendeu? Aí, ó, Vanessa já gosta de levar umas broncas. No atendimento, esse tempo atrás também, de uma outra irmãzinha, ela assim, sabe o que eu gosto? Quando me chamam a atenção. Eu faço o que eu estou brava, mas eu gosto, porque estão se interessando pela minha vida. Olha a loucura. Não é loucura? Olha a linha de raciocínio. Sinal que querem alguma coisa de bom para mim. Então, quando deixa eu correr a solta, eu falo, cara, não tá nem aí comigo. Tá vendo eu ir pro buraco, mas não tá denunciando. Agora, quando me confronta, eu fico brava, num primeiro momento. Mas eu preciso fazer. Eu gosto de ouvir isso. Ele era um líder. E o que aconteceu aqui? Por que teve que fazer isso na presença de todos? Porque quando a coisa toma um vulto, um volume, que todo mundo fica sabendo, tem que acertar na presença de todos. Amém. Então, nós vamos ter que fazer isso. Nós passamos uma situação ano passado, quem lembra? Por irmão Alfredo. Ele tomou uma atitude que foi na presença de todos. Depois, o que foi feito? Teve que acertar na presença de todos. Aquele fato não deu para tratar no particular, porque foi exposto. Estava todo mundo sabendo. Então precisou ser assim. Mas já teve um monte de coisa de tratar com um monte de gente que foi nós e a pessoa. Mas Paulo aqui ele precisou fazer isso, porque já tinha até Barnabé. Paulo já estava até espantado. Até Barnabé estava indo para esse lado aí. Então eu tive que fazer isso na presença de todos. Aí ele falou o que para Pedro? Sendo você judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, entretanto, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Por isso, também cremos em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé nele e não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que buscamos ser justificados em Cristo somos também encontrados pecadores, será que Cristo é ministro do pecado? Certamente que não. Porque se volto a edificar o que já destruí, a mim mesmo me torno um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo e não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é pela lei, então Cristo morreu em vão. Aí Paulo desossa o negócio. Mas desossa que deixa o osso brilhando. Sabe o que quer dizer isso? Desossa e deixa o osso brilhando? Porque funciona assim. Se você for desossar a carne lá no açougue, e tem uns açougueiros relaxadão, que ele desossa, e a carne, e o tanto de carne que fica no osso, dá para fazer sopa, dá para fazer caldo, dá para
fazer churrasco, porque o cara vai passando a faca, ele não desossa, ele arranca do osso. Mas quando você tem uma escola boa, quando você tem um mestre severo que te ensina a fazer isso, aí o osso sai brilhando, sai coisa mais linda do mundo, sai assim, ó, branquinho, não tem nada. Porque esse mestre, de novo, Nelson Monteiro, ele falava o quê? O osso é branco e a carne é vermelha. Tira a carne do osso. É o meu dinheiro que está aí. Era assim. Entendeu? Olha o meu dinheiro aí. Tira essa carne do osso. Desossa direito isso daí. A ponta do meu irmão, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, sei lá, desossou uma carne lá de porco e jogou o ossinho lá na caixa. Meu pai passou, olhou o osso na caixa, pegou, levantou o ossinho assim da paleta do porco. Quem desossou isso aqui? Meu irmão, empolgado, criança, falou assim: ah, tô abafando. Foi eu, pai. Falou: olha isso aqui, ó. Isso aqui é osso. Isso aqui é carne. Você tem que tirar toda essa carne daqui, porque isso aqui é dinheiro. Toma na cabeça dele com o osso. Faz as coisas direito. Vai ver o osso do meu irmão quando ele desossa. Chega a brilhar. Por quê? Ensino. Porque o negócio foi feito. Então, Paulo desossou, deixou o osso branco. Falou: Pedro, você está sendo hipócrita, você está sendo falso, dissimulado, 2 pesos, 2 medidas, por quê? Aí ele foi discorrendo, ele vai quebrando tudo ali. Para poder o quê? Estabelecer a verdade. Para poder tirar, e para os ouvintes, porque foi na presença de todos, para que os ouvintes aprendessem também a não serem dissimulados, falsos, mentirosos, hipócritas, de fazer uma coisa na frente de um e uma coisa na frente do outro. Ah, agora chegou, vou sair daqui. Não, você vai ter que ter a conduta. Você vai ter que ser aquilo que você é na presença ou na ausência. Paulo mesmo fala, em algum lugar que eu não sei onde está, gostaria que vocês fossem mais obedientes, mais fiéis na minha ausência do que na minha presença, porque eu não estou aí. Espero que vocês façam a mesma coisa, que vocês se conduzam da mesma maneira na minha ausência, porque essa é a grande questão. Ser crente aqui, em 1 hora de live, ser crente aqui na igreja, em 1 hora de culto e de bate-papo, isso aí, beleza. Agora, o dia a dia, como que está o nosso dia a dia? Nós estamos nessa batida aqui? Nós estamos nessa conduta? Ou nós temos nos tornado repreensível por alguma coisa? E Deus vai te achar. Se você se tornar repreensível, se eu me tornar repreensível, Deus vai me achar. Ainda que seja um áudio amoroso de 2 minutos e 39. Bula. Deus acha. Não adianta, Deus vai. O nosso pecado certamente nos achará. E Deus vai nos achar através disso. A palavra está aqui, não vai falhar, não tem como dar errado isso. Sempre será assim. Amém? Deixa eu ver que oração, dá tempo ainda. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou de modo que não obedecem à verdade? Foi diante de vós que Jesus Cristo foi claramente exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne? Acaso foi em vão que tanto sofreram, se é que de fato foi em vão? Aqueles, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e essa fé lhe foi imputada justiça, saibam, portanto, que os que têm fé são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, proclamou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Assim, os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos aqueles que dependem das obras da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não se fundamenta na fé. Ao contrário, aquele que cumprir seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Paulo está chamando essa igreja de insensata, porque ela está cocheando em dois pensamentos. Ela está recebendo a palavra, a ministração da graça de Jesus Cristo, de como está funcionando o mundo espiritual agora, e eles estão insistindo em se apegar em alguma coisa da lei que eles não vão conseguir cumprir nunca, jamais, e eles estão falando, cara, vocês estão se perdendo. Tá? Chegou um negócio agora que simplificou tudo. Jesus venceu tudo isso por nós. Não somos mais malditos em Cristo. Mas se nós sairmos disso, nós vamos nos perder. Nós vamos ter problema. Então não sejamos insensatos, mas sejamos aqueles que realmente desfrutemos daquilo que Jesus Cristo fez, liberou, nos deu, que ele já venceu tudo isso para você. E agora você está querendo vencer o que já está vencido. Você está querendo fazer o que já está feito. E você vai ter problema, porque não é essa a determinação da palavra, não é por aí que o negócio vai funcionar, vai acontecer. Então, se apegue àquilo que Jesus é, se apegue na promessa, se apegue a Cristo e faça com que isso se cumpra na tua vida. E ponto final. Deixa de ser insensato. Entra na sensatez, entra naquilo que realmente seja uma coisa que funciona. Não adianta ficar preso num lugar. Então, essa parte de sensata é uma coisa muito de ser sensato, ele vai remover ambiente. Então, Paulo está falando, ó, saia, ó insensatos. Saiam disso, porque insensatez é loucura, se afasta de Deus, vai querer fazer o que não dá para fazer e deixa de assumir, ou de pegar, ou de desfrutar de algo que está pronto. É como se nós estivéssemos com uma mesa posta, com a comida feita, e nós vamos inventar um monte de coisa, sair atrás. Não, já só come. Jesus está aí, se alimenta dele, seja forte, seja saudável, toca a sua vida, para de querer fazer coisa que não tem mais como. Não é por aí mais o caminho, já tem um caminho estabelecido. Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, falo como homem. Se um pacto feito por um homem for ratificado, ninguém o revoga, nem lhe acrescenta nada. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como se estivesse falando de muitos, mas sim de uma só. E a tua descendência, que é Cristo, isso, porém, afirmo, a aliança previamente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que surgiu 430 anos depois, não anula a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi gratuitamente que Deus a concedeu a Abraão por meio da promessa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O mediador não representa apenas uma única pessoa, mas Deus é um só. A lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, teria origem na lei. Mas a Escritura concluiu que tudo está sob o pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Antes que a fé chegasse, estávamos sob a tutela da lei, guardados até a revelação da fé que estava por vir. Então, Paulo está dando a letra, dando o caminho, dando o jeito de como vai se conduzir. Tem uma promessa, isso vai se cumprir. Só que nós precisamos estar posicionados. Deus prometeu para Abraão, ó, da tua descendência. Então é ali. Ah, mas eu vou buscar. Não tem outro lugar, é aqui, é em Jesus. Deus está. Paulo tá fechando o cerco, tá nichando, tá falando, é Jesus, gente. Não adianta querer ir para outro caminho. É por aí que Deus falou que ia fazer. Vamos ficar atento à palavra. Deus falou que ia ser a descendência dele. Então é aqui que o negócio vai funcionar. Para de inventar moda, para de querer qualquer outra coisa. É Jesus Cristo, é aqui o negócio. Fica firme aqui, se apropria disso, coma disso, pegue disso e vamos viver disso, em nome de Jesus, que nós entendamos isso. De maneira que a lei nos foi como um tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que a fé chegou, já não estamos mais subordinados ao aio. Vamos ver aio. Um tutor, ou seja, um guardião, guia de meninos,
entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos confiáveis que eram encarregados da supervisão da vida e moral dos meninos pertencentes à classe alta. Os meninos não eram permitidos nem mesmo sair de casa sem eles antes de atingirem a idade adulta. Então, não estamos mais paralisados, Shalom, pastora, bom dia, nessa infantilidade, como se precisássemos dessa manifestação, desse aio, subordinados ao aio, porque agora temos o caminho, agora temos a Cristo, porque todos vocês são filhos de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está batendo com tudo que ele pode nessa igreja para poder fundamentar a igreja em Cristo. Está trazendo a igreja, está removendo tudo que ele pode. Irmãos, saiam disso, insensatos, saiam disso. Não é assim, não é nada do que vocês estão fazendo ou pensando. É Cristo, é Jesus Cristo. Então, ele está aqui batendo muito forte nisso para levar a igreja de volta para Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Cristo, nisto, não existe judeu nem grego, não há escravo nem liberto, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, ele está igualando o negócio. Está com Jesus Cristo? Não é escravo, não é livre, não é homem, não é mulher, não é nada. Cara, é Jesus, para todo mundo. Independente de classe social, de cor da pele, de qualquer coisa, é Jesus Cristo. É ele que vai resolver o nosso negócio. Se vocês pertencem a Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Então, viu a quem vocês pertencem? Se vocês pertencem, são descendentes, então tá tudo bem. Porque de Abraão, e se vocês pertencem a Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Então, ele vai fechar esse capítulo falando, se você entrar nisso aqui, entender aonde está a promessa e aonde você tem que se estabelecer, você também vai desfrutar de boa. Não precisa querer cumprir isso, cumprir aquilo, fazer um monte de coisa, sair essa rota aqui. É esse caminho e é só esse. Fica fechado nisso, fica guardado nisso, se detenha nisso, não se perca, não se corrompa, não seja dissimulado, insensato, dois pesos, duas medidas, fica nisso aqui. Então, nós temos essa expectativa. Para nós que estamos em Cristo, não vai dar errado, irmãos. Não tem como falhar. Então, que você tenha essa esperança. Hoje de manhã nós estávamos orando a respeito de cansaço. E aí depois uma irmã me mandou, obrigado pela oração, e eu creio que todos nós estamos muito cansados, exaustos. Qual outra palavra que ela usou? Não vou lembrar agora, eu acho. Então, que em nome de Jesus, você que não estava na oração, você que vai assistir depois, você que está aqui agora, que você seja visitado, para que você esteja tão descansado na promessa, tão fechadinho com Cristo, que em nome de Jesus você possa ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso aqui que Paulo estava falando. Gente, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vocês estão com um monte de problema. Vai para Jesus. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Agora, se vocês quiserem pegar a lei, se vocês quiserem pegar esses aios, essas outras coisas, vocês vão se complicar. Vocês não vão aguentar, já passou do limite. Volta. Insensato, volta. Volta para a proteção de Cristo. E vai remover todo esse cansaço. Esgotamento, o irmão falou. Estamos num lugar de esgotamento, de cansaço, de fadiga, de exaustão. Então, eu sei que está difícil para todo mundo. Não é uma atmosfera leve, porque tem muita pressão, tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa para a gente ver. Mas, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você rompa com todo o ambiente de cansaço, de esgotamento, de exaustão, para que você vá até Cristo, vinde a mim, vá até Ele. Em nome de Jesus, vá até Ele. Troca com Ele, faça a substituição, deixa lá o seu fardo pesado, o teu jugo que não está sendo suave, pega o dele para você. Desfruta disso, é uma oportunidade que Ele está nos dando, em nome de Jesus, para que nós sejamos renovados pela palavra, renovados pela presença, sejamos renovados por isso. Ele quer trazer esse alívio, Ele não quer que nós fiquemos caminhando desse jeito, não é do agrado do Senhor que você e eu caminhemos assim. Se você está no esgotamento, cansado, exausto, esbaforido, vá até Ele, vá lá. Para Jesus, o Senhor falou,
vinde a mim. Então, vai lá, irmã Marta. Vai nele. O Senhor falou, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor falou, é. Se o Senhor está falando, é porque é assim que funciona. Então, eu quero, eu preciso disso. E Ele vai nos aliviar, Ele vai trocar, Ele vai substituir. E você vai perceber que você vai estar leve, você vai estar mais tranquilo. Logicamente que com guerra, com as coisas que você tem que enfrentar, mas numa outra pegada em Deus. Não precisamos andar arrastados desse jeito, irmãos. Nós não somos um povo chamado para sofrer. Nós somos um povo chamado para resistir ao adversário, vencermos o adversário, glorificarmos o nome do Senhor Jesus, porque ele já sofreu por nós. E às vezes nós temos uma cultura dentro do evangelho, não, evangelho é sofrimento, tem que sofrer, tem que pagar o preço, não, você tem que desfrutar daquilo que ele fez. É óbvio que você tem que mortificar a tua carne, você tem que se encaixar na palavra, mas quanto mais você desfruta dele, mais você mortifica a carne, mais você sai desses ambientes, mais você está com o teu jugo suave, o teu fardo leve, aí você vai embora. É fácil? Não, claro que não. Fácil é lá, onde as pessoas estão lá, fácil entre aspas, né? Sexta-feira aí no carnaval, se embebedando, se prostituindo, adulterando, usando um monte de porcaria, depois abortando, perdendo virgindade, semeando no mundo das trevas. Aí, para eles, por enquanto, tá fácil, porque eles não têm o conhecimento, o entendimento, então para eles está tudo bem. Orem por essa semana do carnaval. É uma semana preparada pelo inferno, preparada pelo diabo mesmo, por Satanás ao vivo e a cores, para colher semente, para fazer pacto de sangue, para sacrifício humano. É essa atmosfera aí. Porque nesse ambiente o que acontece? Muitos são iniciados em drogas, em bebidas, em sexo, perdem a virgindade, são semeadas, os homens lançam as sementes, é sangue branco sendo recolhido, é o sangue do próprio ato sendo ali cultuando a Satanás, moças, mulheres ficando grávidas e depois abortando, fazendo uma entrega. Então, esse é o projeto. Entrando nas drogas e não vão sair, talvez, nunca mais. Pessoas que começaram e não conseguiram sair nunca mais. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre essa nação, que essas vidas estejam sendo guardadas, que em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, esse carnaval seja um fracasso espiritual, que o projeto de Satanás não se cumpra na nossa nação para trazer coisas piores do que nós estamos vendo. Em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia dessa nação, desse povo, e que nós possamos ser luz nessas trevas tão intensas e densas, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por hoje é isso daí. Agora, às 8 horas, eu tenho a consulta lá com a anestesista. Ore por mim. Muito obrigado. 15 para as 3, oração em línguas, 3 horas, ministração do Oséias da tarde. Bom trabalho, bom descanso, bom o que você for fazer, fica na graça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não está funcionando o mouse aqui. Deus certo. Fogo no bicho, Deus abençoe.